A Bíblia nos ensina que Enoque, bisneto de Adão e bisavô de Noé, levou uma vida santa e devota ao Senhor. Ele também foi o pai de Matusalém, o homem mais longevo mencionado na Bíblia. Durante seus mais de 300 anos na terra, Enoque teve muitos outros descendentes. Enoque é uma das 2 pessoas na Bíblia que foram levadas diretamente ao céu, escapando da morte. No vídeo de hoje, também discutiremos o livro de Enoque, um texto pseudônimo. Então, no vídeo de hoje, vamos explorar a história de Enoque, o plano de Deus no significado dos nomes. O nome Enoque significa ensinar ou instrução. O nome Enoque está diretamente ligado ao plano de Deus, especialmente no contexto do nascimento de Jesus Cristo. Isso ocorre porque os significados dos nomes dos descendentes de Adão até Noé eram extremamente importantes. Um exemplo é o nome Enoque, cujo significado está registrado na própria Bíblia, em Gênesis 5:29. E chamou seu nome Enoque, dizendo: do solo que o Senhor amaldiçoou, este nos trará alívio do nosso trabalho e do penoso labor das nossas mãos. Mas por que os significados dos nomes dos descendentes de Enoque são importantes e o que isso tem a ver com Enoque? Vamos analisar juntos os significados dos nomes de Adão até Noé em seu contexto original. Adão significa homem, Sete, designado, fraco e mortal. Enos, aflição e lamentação. Cainã, aflição e lamentação. Maalaleel, Deus Santo. Jeredi, de. Enoque, ensinar e instrução. Matusalém, sua morte trará. Lameque, ausência de esperança. E Noé, alívio e conforto. Isso forma uma sentença. O homem é designado para uma aflição mortal, mas o Deus Santo ensinará que sua morte trará alívio e conforto aos desesperados. Agora pergunto a vocês, quem é esse senão Jesus Cristo? A história de Enoque. Ele é uma das 2 únicas pessoas na Bíblia que parecem ter sido levadas diretamente ao céu sem passar pela morte. A maioria de nós está familiarizada com a outra pessoa, Elias, o famoso profeta que foi levado ao céu em uma carruagem celestial durante um redemoinho, após o término de seu ministério, deixando Eliseu para continuar sua missão. No entanto, poucos sabem muito sobre Enoque, a outra pessoa que foi levada diretamente ao céu. Ele é mencionado em Gênesis e assim que surge na narrativa é arrebatado. A Bíblia, entretanto, não especifica como isso aconteceu. Então, vamos explorar o que a Bíblia diz sobre Enoque, as informações extra-bíblicas disponíveis e se elas são relevantes para nós. Agora surge uma questão. Por que os outros grandes heróis da fé, mencionados em Hebreus capítulo 11, tiveram que passar pela morte, enquanto Enoque escapou dela? Vamos analisar primeiro. Como já foi discutido, o arrebatamento de Enoque serve como um exemplo de como será o arrebatamento no fim dos tempos. Durante esse evento, Deus levará os crentes ao céu no fim dos tempos. Os cristãos têm opiniões divergentes sobre quando exatamente o arrebatamento ocorrerá na linha do tempo dos últimos dias. Antes da tribulação de 7 anos, no meio da tribulação de 7 anos, ou após a tribulação de 7 anos, entre outras teorias. Mas em algum momento nos últimos tempos, Deus arrebatará os crentes, assim como fez com Enoque. Em segundo lugar, Noé, que viveu alguns séculos antes do dilúvio, testemunhou a humanidade cair em total depravação moral durante aquele período. Considerando que as pessoas daquela época viviam por centenas de anos, alguns cristãos especulam que isso se deve a uma camada de vapor que envolvia a Terra, bloqueando raios gama prejudiciais e criando um clima temperado. Segundo essa teoria, quando o dilúvio ocorreu, foi a primeira vez que choveu na Terra. Para reforçar essa ideia, é um fato que ninguém acreditou nas palavras de Noé quando ele avisou que o dilúvio viria. Mas esse é um tópico para outro vídeo. Em terceiro lugar, temos um homem fiel vivendo em meio a uma geração perversa,
como Elias, durante o reinado do rei Acabe. Em certo momento, Elias era o único profeta de Deus restante, superado em número por 450 profetas do inimigo. Que informações extrabíblicas temos sobre Enoque? Como sabemos praticamente nada sobre a história de Enoque, vamos explorar áreas incertas agora. Quero deixar claro que o que vou dizer agora não está na Bíblia. Dependendo da tradição cristã a que você pertence, você pode considerar o livro de Enoque como canônico. Mas neste vídeo, vamos nos ater ao que é canônico na Bíblia, composta por 66 livros, que são o Antigo e Novo Testamentos, como geralmente conhecemos, tratando o livro de Enoque como um pseudônimo, ou seja, um autor que se identificou como Enoque, nesse caso, um homem usando um pseudônimo. Muitos acreditam que a Bíblia realmente cita o livro de Enoque em Judas 1:14-15 e 2 Pedro 4:6. Ambos os trechos parecem tirar partes da tradição do livro de Enoque. Em ambos os casos, o livro de Enoque é um texto apocalíptico que aborda o fim do mundo, anjos, os nefilins, profecias e punições para os ímpios após o dilúvio. Ele apresenta temas que são paralelos ao que vemos no Apocalipse. Como cristãos, vivemos em um mundo que está se tornando cada vez mais moralmente corrompido e que eventualmente chegará ao fim. Podemos encontrar semelhanças entre a história de Enoque e a do Apocalipse. Mesmo vivendo em um mundo cheio de maldade, somos chamados a ser justos e a manter nossa fé em Deus. Embora muitos de nós, ou talvez todos, já que não sabemos quando Jesus voltará, experimentemos a morte, os cristãos nos últimos tempos passarão pelo arrebatamento. É importante notar que em 1 Tessalonicenses 4:13-18, tanto os cristãos que já morreram, quanto os que ainda estão vivos, participarão deste evento juntos. Portanto, de qualquer maneira, passaremos pelo arrebatamento. Durante esse evento, encontraremos Jesus nas nuvens. Logo depois disso, nós, os que ainda estivermos vivos na terra, seremos arrebatados junto com eles nas nuvens para encontrar nosso Senhor no ar e assim estaremos com Cristo para sempre. As heresias de John Dee e Edward Kelly. Enoquiano, a misteriosa linguagem dos anjos. Enoquiano é uma linguagem enigmática que os ocultistas do século XVI, John Dee e Edward Kelly, registraram em seus diários pessoais. Eles alegavam que essa linguagem celestial permitia que magos e ocultistas se comunicassem com os reinos angelicais. Segundo eles, recebiam e transmitiam mensagens dos anjos, criando assim uma base para uma linguagem que possibilitava a comunicação com o outro lado. Essa linguagem angelical possuía seu próprio alfabeto e gramática. Em resumo, eles documentaram tudo em um diário. A nova linguagem foi chamada de Enoquiano, baseada na afirmação de John Dee de que o patriarca bíblico, Enoque, foi o último ser humano a conhecê-la. Está registrado que eles usaram certos objetos, como um espelho de obsidiana negra e uma bola de cristal, para ter essas visões. Eles atuavam como oradores, dirigindo orações a Deus e aos arcanjos por 15 minutos. Depois, um objeto era colocado na mesa e os anjos eram chamados para se manifestarem. Os dois observavam as pedras e anotavam tudo o que viam e ouviam. Os anjos informaram que a magia lhes daria poderes sobre-humanos, permitindo ao praticante mudar a estrutura política da Europa e anunciar a chegada do Apocalipse. Dee acreditava que seu trabalho seria benéfico para as gerações futuras e documentou as informações em vários manuscritos e livretos. Ele nunca chamou a linguagem usada durante as sessões de Enoquiana, preferindo os termos linguagem angelical, discurso celestial, a primeira língua de Deus e Cristo, e especialmente adâmica, porque acreditava que essa língua foi usada por Adão no jardim do Éden para nomear todas as criaturas de Deus. Quem foi Enoque? Enoque não é um personagem bíblico amplamente conhecido.
especialmente porque ele não experimentou a morte. Isso mesmo, a Bíblia afirma que Enoque não morreu. Ele é mencionado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E neste vídeo você descobrirá tudo o que a Bíblia revela sobre quem foi Enoque. Antes de explorarmos a história de Enoque, é importante destacar que a Bíblia menciona duas pessoas com esse nome. O primeiro Enoque foi o filho mais velho de Caim. De fato, o texto bíblico relata que este Enoque deu o nome à cidade fundada por seu pai. A segunda pessoa chamada Enoque na Bíblia foi o filho de Jarede, da linhagem de Sete. Portanto, enquanto o primeiro Enoque fazia parte da linhagem ímpia de Caim, o segundo Enoque pertencia à linhagem justa de Sete, que preservou o conhecimento de Deus. Naturalmente, foi o Enoque da linhagem de Sete que se tornou famoso por ser levado ao céu sem passar pela morte. Apesar de ressaltar sua linhagem, a Bíblia também nos informa que Enoque foi pai de Matusalém. Isso significa que Enoque foi pai do homem que viveu mais tempo registrado na história humana, 969 anos. No entanto, Matusalém não foi o único filho de Enoque. A Bíblia menciona que Enoque teve outros filhos e filhas, embora seus nomes não sejam registrados no texto sagrado. A Bíblia também nos diz que Enoque teve um relacionamento profundo com Deus, evidente na declaração de que ele andou com Deus. Curiosamente, essa expressão andou com Deus é usada na Bíblia apenas para Enoque e Noé. É interessante notar que Noé foi bisneto de Enoque. O texto bíblico relata que Enoque viveu 365 anos em íntima comunhão com Deus e depois desapareceu, com o texto explicando que Deus o levou. Alguns estudiosos sugerem que os 365 anos atribuídos a Enoque podem ser um número simbólico, correspondente aos dias de um ano solar, indicando uma vida completa e abençoada. A dificuldade com essa sugestão é que o texto de Gênesis 5 é um registro genealógico que não parece usar linguagem simbólica. Além disso, se a idade de Enoque for considerada simbólica, não há razão para não considerar a longevidade dos outros patriarcas como simbólica também. Portanto, se as idades dos outros patriarcas devem ser entendidas literalmente, a melhor interpretação é entender a idade de Enoque também como literal. Se essa interpretação estiver correta, Enoque foi o patriarca bíblico pré-diluviano que viveu menos tempo na terra, em contraste com seu filho Matusalém, que viveu mais do que qualquer outro patriarca. No entanto, o texto destaca que a comunhão de Enoque com Deus e a forma como Deus o levou mostram que viver na presença imediata de Deus é um privilégio ainda maior do que ter uma vida longa na terra. A informação bíblica de que Deus tomou Enoque para si gerou algumas discussões entre os estudiosos. Algumas tradições judaicas, por exemplo, não acreditam que o texto do livro de Gênesis afirme que Enoque foi arrebatado. Segundo essas tradições, a declaração de que Deus tomou Enoque para si é apenas uma forma poética que o autor bíblico usou para falar da morte precoce de um homem justo. No entanto, dentro do cristianismo, não há dúvida de que o autor do livro de Gênesis realmente afirma que Enoque foi arrebatado para estar fisicamente na presença de Deus. De fato, essa é a interpretação adotada pelo autor da carta aos Hebreus, que escreveu: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi encontrado, porque Deus o havia trasladado, visto que antes da sua transladação ele obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Portanto, para aqueles que acreditam na total inspiração e inerrância da Bíblia, a melhor interpretação é entender que Enoque foi realmente arrebatado para o céu. Assim, Enoque e Noé, junto com o profeta Elias, são os dois homens do Antigo Testamento que não experimentaram a morte. E, de certa forma, o que aconteceu com esses dois homens de Deus antecipa o futuro arrebatamento da Igreja de Cristo.
Além disso, o arrebatamento de Enoque é particularmente significativo, porque demonstra que a imortalidade foi ensinada desde os primeiros tempos do Antigo Testamento. Enoque é mencionado na genealogia de Jesus no Evangelho de Lucas e na carta aos Hebreus aparece na Galeria dos Heróis da Fé, no capítulo 11. Nesse texto, o autor bíblico atribui o arrebatamento de Enoque à sua notável fé, que resultou em um testemunho que agradou a Deus. Enoque também é mencionado por Judas em sua epístola, onde ele profetiza sobre o julgamento divino contra os ímpios. Os estudiosos debatem como Judas mencionou Enoque, já que o autor do Novo Testamento fez uma citação quase literal do livro apócrifo de 1º Enoque. A discussão geralmente gira em torno de se Judas realmente citou a obra apócrifa, ou se ele utilizou uma tradição oral que também foi usada na obra apócrifa. Esse ponto nos leva a considerar o livro de Enoque, ou melhor, os livros de Enoque, já que pelo menos 3 livros com o nome de Enoque foram encontrados. O primeiro livro de Enoque, ou simplesmente o livro de Enoque, o segundo livro de Enoque e o livro de Enoque. O conteúdo desses livros apresenta algumas semelhanças. O mais famoso deles, o primeiro livro de Enoque, é conhecido por sua versão etíope. Esse livro existia no período apostólico e também era conhecido por alguns pais da Igreja, como Clemente de Alexandria, Irineu e Tertuliano. No entanto, seu manuscrito original desapareceu, restando apenas fragmentos em grego e etíope. Apesar dos livros sugerirem que Enoque foi o autor, a data mais antiga para os fragmentos encontrados vai de 200 a.C. até o final do 1º século d.C. Portanto, os estudiosos consideram que é improvável que os livros associados ao nome de Enoque tenham sido realmente escritos pelo Enoque bíblico. No entanto, segundo alguns intérpretes, é possível que o livro de Enoque contenha pelo menos algumas citações do próprio Enoque, que foram preservadas e transmitidas por tradição oral. A história de Enoque é um dos exemplos mais fascinantes da Bíblia, destacando sua profunda fé e a recompensa divina que recebeu ao ser levado diretamente ao céu, sem experimentar a morte. Enoque, bisneto de Adão e bisavô de Noé, viveu uma vida de intimidade com Deus, algo refletido na expressão única andou com Deus. A importância de Enoque é evidenciada em várias passagens bíblicas, incluindo a genealogia de Jesus no Evangelho de Lucas e na Galeria dos Heróis da Fé em Hebreus 11. Seu arrebatamento, comparável apenas ao de Elias, prefigura o futuro arrebatamento da Igreja e destaca a promessa de imortalidade presente desde os tempos mais antigos do Antigo Testamento. Os debates em torno do livro de Enoque, incluindo suas citações no Novo Testamento, mostram a complexidade e a riqueza da tradição judaico-cristã. Embora os livros apócrifos associados a Enoque provavelmente não tenham sido escritos por ele, eles podem conter fragmentos de suas palavras preservadas através da tradição oral, oferecendo uma visão adicional sobre a figura de Enoque e seu impacto na fé. Enoque nos lembra da importância de viver uma vida de fé e comunhão com Deus, independentemente das dificuldades e desafios do mundo ao nosso redor. Sua história nos encoraja a manter nossa fé e a buscar um relacionamento mais profundo com o Criador. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima!